Boa noite a todos. Sou Luiz Fernando Córdova, cirurgião bariátrico de Brasília, atual presidente do capítulo do Distrito Federal da nossa Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Hoje estamos aqui reunidos para mais um BariLive. BariLive, que é um programa proposto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e transmitido pelo Facebook e pelo Instagram, para existir uma inter-relação entre pacientes e médicos e profissionais da área de saúde especializados em obesidade, né? Nessa noite, o nosso tema é o que muda na minha vida com a perda de peso, né? E, para discutir esse assunto conosco hoje, os nossos dois convidados e debatedores, a doutora Ana Carolina Fernandes, médica cirurgiã bariátrica, titular da nossa sociedade, também de Brasília, vai dar um oi para nós. Boa noite, Ana. Boa noite. Obrigada a todos, né, pelo convite. A gente está em peso aqui em Brasília hoje, né, doutor Luiz? Representando, mandem suas perguntas, né? A gente espera ter uma boa discussão, né, nessa noite. E o nosso segundo convidado, Dr. Flávio Cadegiani, que é endocrinologista de Brasília, titular, especialista em endocrinologia e mestre e doutor pela Unifesp, né? Boa noite, doutor Flávio. Boa noite. Sou eu quem agradeço pela oportunidade de poder dividir conhecimentos e aprender muito. Muito obrigado, o prazer é nosso, né? Então, lembrando, todos podem participar enviando perguntas, né, pelo Facebook e Instagram, e, na medida do possível, nós vamos tentar responder a todas. Tá? Então, importante esclarecer que o grande objetivo do BariLive é trazer informação científica, né, através de especialistas, né? E, nessa noite, esse tema, que fala sobre pré- e pós-operatório, ele tem por objetivo esclarecer dúvidas e deixar claro que é importantíssimo para o paciente ter um preparo antes e uma continuidade do seu acompanhamento depois. Então, vamos falar sobre isso, né? O primeiro comentário, né, seria pedir para o doutor Flávio Cadegiani comentar com a gente qual que é a visão do endocrinologista sobre esse segmento pós-operatório. Qual que é a sua visão sobre essa necessidade do endocrinologista, Flávio? Eu acho essencial que todo paciente pós-bariátrico que faça cirurgia faça um segmento o resto da vida, porque trata-se de uma doença crônica, recidivante, metabólica, e que a gente não sei se a gente poderia chamar de cura, mas remissão. E praticamente 100% das complicações que se espalham por aí sobre cirurgia são pelo não segmento, tá? Então, e a gente sabe que existem distúrbios do metabolismo, distúrbios hormonais que podem acontecer em qualquer paciente e no pós-bariátrico. E a atenção ela precisa continuar do ponto de vista endócrino e clínico independente. A gente tem que lembrar que a bariátrica ela não exclui a necessidade de segmento com endocrinologista, pelo contrário, ela até exige mais, porque ela requer cuidados especiais que um paciente que não foi submetido à cirurgia bariátrica requer. Então, esse paciente ele tem que ter uma autorresponsabilidade e fazer o máximo para conseguir seguir com o endocrinologista também. Essa coisa de, mas eu vou para o bariátrico, então eu não preciso de endócrino. Não é um tratamento versus o outro. A obesidade é uma doença muito complexa, ela é multifatorial para poder ficar, não, eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então, a cirurgia bariátrica ela vem para ser um tratamento extremamente eficaz. A gente encara a cirurgia bariátrica, principalmente quando tem complicações, a gente vê resultados ainda melhores, mas os pacientes também que ainda não têm complicações, eles têm redução de risco, que é um assunto interessante para a gente abordar. Ele não exclui o fato de você precisar de um segmento. Ele não exclui, ele pode deixar sem muitos medicamentos, realmente, ele pode tirar medicamentos de hipertensão e diabetes, mas alguns pacientes precisam pelo menos acompanhar para avaliação, porque existe algum grau de recidivo, porque às vezes no curso natural da doença atrasa 20, 30 anos, graças a Deus, mas ele não significa que nunca mais vai ter nada. E todos os problemas que a gente vê são associados pela falta de segmento. Perfeito. Os tratamentos são complementares, né? São complementares. Doutora Ana Carolina, e qual que é a visão do cirurgião? Por que, na sua opinião, você tem pacientes de pós-operatório que estão indo muito bem, nutridos, bem dispostos, com vitalidade, e você tem pacientes que estão fracos, está com alguma deficiência, com anemia?
Qual que é a sua visão sobre esse pós-operatório? Então, na nossa prática clínica, né, na minha prática clínica em particular, e eu acho que a gente comunga dessa mesma opinião, os pacientes que estão melhores, né, que servem de exemplo, que são satisfeitos com a cirurgia bariátrica, são aqueles pacientes que fazem um segmento multiprofissional, né? Com nutricionista, psicólogo, com endócrino. Quando o paciente vai melhorando das doenças, ele acaba espaçando as consultas com endócrino, né? Porque quando ele tem o diabetes, ele vai lá mensalmente, bimestralmente, vai ajustando as doses. Com a cirurgia, quando vai melhorando essas doenças, ele vai espaçando. Então, o segmento, ele fica espaçado, né? O paciente, ele começa a ir mais no nutricionista. Então, aqueles pacientes que fazem o segmento, com a nutrição principalmente, com a endocrinologia e com a psicologia, eles normalmente estão melhores nutridos, e esses pacientes são aqueles pacientes que têm o melhor resultado. Como o Dr. Cadejani acabou de comentar, a maioria das complicações pós-bariátricas elas acontecem a longo prazo, né, médio e longo prazo, e normalmente em pacientes que perderam o segmento. Então, os pacientes que fazem segmentos normalmente são os pacientes melhores. Eu até digo o seguinte, que tem paciente que chega no consultório a primeira vez e fala, doutor, eu não quero fazer a bariátrica, ou então o acompanhante fala, eu tenho medo de fazer porque eu vou ficar com cara de doente, com cara de anemia, e a gente vê que os pacientes que fazem segmento, você não consegue identificar quem é operado e quem não é operado. E por quê? Porque são aqueles que conseguem usar todas as suplementações que a gente fala muito antes, né? A cirurgia bariátrica ela ajuda a controlar algumas doenças que usam medicações, mas o paciente tem que usar suplementações. E isso é o que dá vitalidade para o paciente, né? Ou seja, é uma doença crônica que exige continuidade, né? Segmento, acho que pela vitalício, né? Vitalício. Vitalício. Né? Não é uma cirurgia de vesículo de apêndice que acabou e nunca mais precisa voltar. Muito bem. Próxima pergunta. Quando é hora de indicar a cirurgia? Em geral, o paciente chega no consultório por conta própria, sem um encaminhamento, fala assim, doutor, eu não aguento mais fazer dieta, eu estou pensando em operar. Qual que é a sua abordagem inicial desse paciente, Ana? Então, a maioria dos pacientes, quando chegam no cirurgião, na maioria das vezes, ele não vem encaminhado de outro colega. Ele vem realmente por informação, por desejo de uma melhora. Na minha prática, e isso já está protocolado, a gente tem que redistribuir esse paciente, né, para os especialistas. Para a gente indicar a cirurgia, não é o que eu acho, não é o que eu quero. O paciente ele tem que estar classificado, né? A gente tem uma classificação de obesidade, a gente tem indicações clínicas precisas, né? Podia repetir esses critérios para que o paciente Sim. possa entender? O paciente, para ter indicação de cirurgia bariátrica, ele tem que ter obesidade, obviamente, ele já tem que ter tentado algum tratamento clínico, com ou sem medicação. Acho que isso é importante, porque não necessariamente ele tem que ter usado alguma medicação na vida dele, mas se ele teve algum acompanhamento multidisciplinar, ele entra no critério de já ter tentado o tratamento clínico, né? Ele tem que ter o IMC acima de 40, que é a obesidade mórbida, entre 35 e 40 é a obesidade grau 2 associada a comorbidades, que são as doenças, pressão alta, gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, hipertensão, doença do refluxo, e o critério mais recente, né, são pacientes diabéticos mal controlados com IMC entre 30 e 35, que é a obesidade grau 1, que é o nosso grande desafio hoje, né? Importante lembrar que essa classificação ela não veio do nada. Ela é extremamente precisa, porque ela mostra os benefícios claros exatamente nesses perfis de IMC. E quanto você tem comorbidades, você não precisa de um peso tão alto, de um IMC acima de 40. Só lembrando, o IMC talvez é importante colocar, sim, que é o sim, peso sim. dividido pela altura ao quadrado, né? É o peso em quilos, aí divide na calculadora por altura em metros. Então, se você tem 100 quilos, põe 100, tem 1,60 m, divide por 1,6, depois divide por 1,6 de novo. Esse é o resultado do índice de massa corporal. Então, quando a gente fala de IMC, a gente está falando do resultado desse cálculo. A gente sabe que quando você tem doenças associadas, as pessoas se beneficiam com peso um pouco mais baixo. Então, elas com IMC acima de 35, até para o ovário policístico, que é uma doença do endócrino, porque o ovário policístico é sabidamente, síndrome de ovário policístico é uma indicação talvez um pouco mais recente associada, porque ela hoje a gente sabe que ela é um fator de risco independente para o diabetes,
para obesidade, para complicações e até para alguns tipos de neoplasia. E a gente sabe que a cirurgia bariátrica pode reduzir, teve um estudo da Suécia, o SOS, eu acho, que mostrou redução de risco de alguns tipos de câncer com a cirurgia bariátrica. Então, o SOS, que mostrou, o Swedish Obesity Study, que mostrou que realmente o ovário policístico pode se beneficiar acima de 35. Ele está na observação. Então, assim, não é à toa que você tem as indicações das doenças ali, que você tem o corte, ponto de corte, para cada IMC específico. Então, é lembrar que essa classificação não é necessariamente não é uma robotização. Essa classificação ela vem de muita evidência científica. Eu acho que isso é muito importante de se falar, porque o paciente, em geral, vem com aquele pensamento só do peso, né? Exatamente. E que quanto mais peso, quanto mais obesidade, mais indicação, e, na verdade, não é isso. A gente se baseia muito nas doenças associadas, né? Flávio, o paciente chegou no seu consultório, começou o tratamento clínico. Qual o momento de indicar cirurgia? Primeiro, o que eu avalio no paciente é a primeira tentativa de perda de peso, como é a resposta, se ele tem as comorbidades, se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, dislipidemias, síndrome metabólica, se ele tem um risco familiar também elevado para doenças. Então, se a gente vê uma mortalidade familiar associado diretamente com doenças cardiovasculares, ou até dependendo neoplásica, por exemplo, mulher e câncer de mama, que está associado com obesidade, isso importa bastante. Aderência a tratamentos e segmento. Então, se é um paciente que é a primeira vez, a gente tenta fazer um tratamento clínico, mas desde a primeira vez ele pergunta, inclusive existe essa pergunta, mas eu não teria um IMC para bariátrica? Eu falei, tem, mas você nunca tentou. E a tentativa de perda de peso que eu faço antes é até para conscientizar, mesmo que depois ele vá para a bariátrica, essa tentativa clínica, essa tentativa prévia, ela é extremamente saudável, porque o paciente ele vai conscientizar que o esforço dele ele vai precisar. Quando a pessoa ela entra de uma vez, sem fazer qualquer protocolo, sem qualquer tentativa, que ela, em vez de perder o peso, ela acaba ganhando, até por motivos de convênio, às vezes, não vou nem entrar nesse mérito, não é minha especialidade para discutir isso, mas você tem um paciente que não tem uma conscientização. Então, saber que aquilo que ele está fazendo no tratamento clínico, ele vai ter que fazer depois do bariátrico e até mais. Então, ele não vai se livrar daquilo que ele está fazendo comigo. Então, tudo isso é levado em consideração. Pacientes que tentou um ano atrás e reganhou o peso, a gente vai tentar mais uma última vez, não deu certo, depois de um ano a gente encaminha. Eu sempre trago, porque eu acho que o critério menos lembrado é que tem que ter tentativa de tratamento clínico. Normalmente a gente fala do critério do IMC, que é o mais divulgado, mas as tentativas de tratamento clínico não são. E também avaliou a questão de comorbidades psiquiátricas. Então, mesmo que o paciente tenha indicação para aquele momento, se ele tiver em compensação medicamentosa de algum distúrbio psiquiátrico, eu não vou mandar. Eu vou primeiro esperar compensar. Vejo se não tem nenhum distúrbio também hormonal. Às vezes é um pouco diferente. Por exemplo, homem com baixa testosterona e obesidade, que é um assunto até interessante de discutir. Quem é o ovo e quem é a galinha. Se tiver uma testosterona muito, muito baixa, provavelmente não foi a obesidade que gerou. Existe alguma causa orgânica, anatômica, genética. Mas se for uma testosterona limítrofe, que a gente fala assim, fica um pouco baixa, mas não tanto, a própria cirurgia reverte essa baixa de testosterona. Então, é uma indicação. Então, às vezes, se o paciente tem essa baixa de testosterona por motivos orgânicos, eu até reponho antes da bariátrica. Claro que eu dou eu avalio para não ter o risco de trombose, cirurgia, etc. Mas a gente também, porque se ele opera com as comorbidades não ajustadas, também acaba sendo problema. Problema de tireoide, a gente sabe que às vezes precisa de ajuste das doses pós-bariátrica. Isso é extremamente importante, porque a prevalência de pacientes que vão para a bariátrica que tem problema de tireoide e hipotiroidismo e tomam um medicamento que é chamado levotiroxina é alta. E o tratamento cirúrgico ele não cura o problema da tireoide. Ele não cura o problema da tireoide. Dizer, né? Ele pode alterar as doses medicamentosas. Ele pode alterar as doses medicamentosas e não existe esse é individual. Cada paciente vai ter que avaliar o TSH. Mas é muito interessante o que ela falou, porque ele vai reduzir muito as vindas ao endócrino e ele tem que aumentar, pelo menos no início, as idas à nutrição, que seria o ideal. Quando não precisa chegar no endócrino com tamanha frequência, porque não precisa de tratamento medicamentoso, porque ele conseguiu suplementar bem. E é importante lembrar que ele não vai deixar de tomar coisa. Ele vai deixar de tomar remédio, mas vai passar a tomar suplemento.
A suplementação pós-bariátrica não é opcional, que é uma coisa que todo mundo imagina, que muitos pacientes imaginam. Ela não é assim, faz bem, ela é recomendada por guideline. Independe da técnica, né, doutor Luiz? Independe da técnica, seja sleeve ou bypass, tem que suplementar. Gente, vamos para uma pergunta de uma internauta, Maria Andrade da Silva. Ela conta que tem 8 meses de cirurgia e está sem nenhum acompanhamento. E está com medo. Acho que estou comendo muito errado. O que você tem para falar para ela? Bom, se ela já acha que está comendo, é Maria... Maria Andrade. Dona Maria, então a senhora está comendo errado. Porque quando a gente acha que está comendo errado, a gente está comendo errado. E o problema é que quando a gente acha que a gente está comendo errado, provavelmente a gente está comendo muito errado, né? Aproveitando o gancho, ela falou que tem 8 meses de operada. Qual que é a sua rotina de segmento pós-operatório? De quanto em quanto tempo? Então, a gente faz visitas, né, no primeiro trimestre mais frequentes, né? No caso dela, com 8 meses, a última visita dela provavelmente deveria ter sido feita com 6 meses, né? Onde ela deveria ter colhido os exames laboratoriais para ver a quantidade de vitaminas, né, no sangue, avaliar densitometria óssea. Então, mas você faz de quantos em quantos meses esse retorno no primeiro ano? No primeiro ano, eu faço com 1 semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses e 1 ano. Eu faço esses retornos iniciais até 1 mês, depois faço 3, 6, 9 e 12 meses, após 1 ano a cada 6 meses. E é claro que o paciente pode voltar antes, caso ele Lógico, apresente, né? Na sua visão, Flávio, qual seria um retorno adequado para um pós-operatório, para o segmento laboratorial e clínico de um paciente bariátrico? Se tiver alguma, do ponto de vista da endocrinologia, eu concordo plenamente com vocês, esse segmento que vocês colocaram. Eu acho que ele pode ser feito até em conjunto com o nutricionista, é até adequado, porque vai ajustando. Na endocrinologia é o seguinte, se ele não tiver distúrbios hormonais conhecidos, que o ideal é que já tenha tireoide. Tireoide, testosterona, ou até mesmo menopausa, que também é comum, óbvio, que toda mulher normalmente acima de 50 já está no pós-menopausa. Ele pode vir comigo com 6 e 12 meses e depois anual. Se ele tiver algum distúrbio, ele precisa voltar comigo 2 meses depois da cirurgia, por exemplo, da tireoide, para ajustar as doses. E depois aí vai depender, a gente individualiza, porque depende de cada caso. Mas normalmente com distúrbios hormonais eu peço entre 2 e 3 meses. Mas diferente de vocês, não tem um guideline tão... a gente ainda não tem isso tão bem estabelecido. Mas quando a gente fala de retorno, não é necessariamente exame de sangue, né? Exato. Assim, não é exame, é retorno, né? Exato. E lembrando que exame de clínica. sangue normal na parte de vitaminas não significa que o paciente precisa deixar de tomar. Sim. Então, isso aqui, assim, os exames de vitamina, inclusive a qualidade metodológica de alguns exames de vitamina não são tão boas assim. Então, tem que tomar cuidado, que às vezes a gente baseia muito, não, então não precisa tomar. Pelo contrário. E lembrando que a suplementação ela também é uma prevenção de complicações que já são conhecidas se a paciente não suplementar. Então, respondendo à nossa internauta, Maria, primeiro ano, a gente perde muito peso, diminui a absorção de muitos nutrientes, precisa estar tomando suplementos polivitamínico, cálcio, vitamina D, complexo B, proteína, e precisa pelo menos uma avaliação, na pior das hipóteses, a cada 3 meses. Ok? Outra pergunta que veio de uma internauta, Lucimari Teles Vieira. Vou fazer sleeve, mas tenho medo de sentir fome. É verdade que tem a tal grelina? É verdade. Eu não sei se ela associou, né, essa pergunta ao tipo de técnica, mas é importante dizer que a fome ela pode desaparecer. A maioria dos pacientes eles relatam que diminuem a fome, mas ela vai voltar, né? Ela vai voltar. Não necessariamente nos primeiros meses, em algum momento, na maioria dos pacientes, a fome volta. Então, não se preocupe pela técnica, em princípio, se é o sleeve, se é o bypass, pela fome. Se preocupe em fazer o acompanhamento com o psicólogo, porque a grelina vai mudar com a cirurgia, independente da técnica, mas você, com o acompanhamento psicológico, essa alteração hormonal, você vai conseguir controlar o impulso, né, de comer. Porque a fome você vai sentir, mas se você tiver trabalhado com a nutrição, trabalhado com a psicóloga, você vai saber o que comer e que horas comer. Com certeza. E sem falar no suplemento que vai ajudar a ter saciedade também, né? Exatamente. Com certeza. Trazer um ponto interessante que às vezes não é tão abordado, é a conscientização do que é fome, o que é vontade de comer, do que é saciedade. E se isso puder acontecer até antes da cirurgia, a pessoa ela vai ter muito mais, ela vai conseguir identificar no pós-operatório
qual que é o tipo de... se ela tiver algum ataque compulsivo, ou se ela estiver ingerindo de má qualidade ou em mais quantidade, para ela já saber identificar o que é fome, o que não é fome, o que é compulsão, o que é descompensação, o que é, até numa linguagem mais leiga, descontar na comida, tá? Que é uma tendência, lembrando que a obesidade é uma doença genética, e que a própria tendência de compulsão, de desinibição, depois que comeu o primeiro não consegue parar mais, ela é associada e ela não sai. Então, pode ser que ela continue... Existe alguns trabalhos que mostram que a cirurgia bariátrica modula para reduzir um pouco dessa compulsão, mas a genética persiste. Então, é importante ter essa conscientização bem... Eu acho que essa conscientização é um trabalho que a gente tem que prestar muita atenção. Todos os pacientes que vão ser submetidos, para saber identificar em si e admitir que eu tenho fome, eu tenho compulsão, até esse ponto é vontade de comer, não é vontade de comer. Perfeito. Então, Lucimari, você conseguiu perceber, Lucimari e Teles Vieira, que é muito importante, como os doutores falaram, ter uma equipe especializada, uma nutricionista, uma psicóloga, um endócrino, porque esses profissionais vão conseguir tratar todos esses problemas relacionados à fome também. Então, não tenha medo se você estiver numa equipe especializada. Tá? Mais uma pergunta. Janaína Renato Enzo, por que pedra na vesícula depois da cirurgia? Doutora Ana. Então, a perda de peso rápida, ela faz com que aumente a incidência de colelitíase, né? Que são as pedras na vesícula. Já tem alguns estudos, né, já feitos de prevenção dessas pedras, então converse com o seu cirurgião, já existem alguns medicamentos que o paciente faz a cirurgia e já começa a tomar o medicamento para evitar essas pedras na vesícula, mas existe uma porcentagem grande, de cerca de 30% mais ou menos, que desenvolvem pedra na vesícula. Aí tem que operar, tá? Mas isso tudo você vai conversar com o seu cirurgião, certo? Eu tenho uma pergunta para vocês. Normalmente vocês associam pedra na vesícula, os estudos, com perda de peso maior em termos de percentual, com peso inicial mais alto, IMC mais alto, e se existem casos em que vocês indicariam uma colecistectomia de tirar a vesícula junto com a bariátrica ou não? É proposital a pergunta. Perda rápida gera mais. Tá. Só que a gente percebe que antes existia muita restrição na dieta, copinhos de cafezinho, os pacientes eram mais desidratados. Hoje isso acontece menos, mas eu acho que a perda mais rápida gera mais. Né? Desculpa, qual que é a segunda parte da pergunta? Se vocês indicariam, existe algum momento em que vocês indicariam a retirada da vesícula junto à cirurgia? Como prevenção? Sua pergunta é como prevenção. Como prevenção. Ou um paciente que já tem? Não, como prevenção mesmo. No passado existia esse questionamento com as cirurgias mais desabsortivas, época do Scopinaro, era muito frequente porque tinha uma incidência muito alta de colelitíase e já se fazia preventivamente. Só que o índice de complicações era muito grande, porque a via biliar do obeso e o fígado muito esteatótico gerava muitas complicações ou lesões biliares. Então isso foi banido, foi abolido. E hoje existe esse critério para isso. Se o paciente tem tido crises de repetição, ou teve pancreatite, ou tem microcálculo, você pode fazer no mesmo tempo. Caso contrário, você espera o emagrecimento para fazer num segundo tempo. Até para o paciente estar mais magro, né, com o fígado menor, né, doutor Luiz, o índice de complicação da própria cirurgia de vesícula diminui com o emagrecimento. Então, normalmente com 4 meses, né, doutor Luiz, eu não sei... normalmente, com 4 a 6 meses, se o paciente está bem e, por um acaso, ele já tinha ou desenvolveu pedra na vesícula, a gente porque às vezes o paciente pergunta, né, mas doutor, por que eu já não aproveito e já não tiro a minha vesícula que já tem pedra? Porque o risco de lesão via biliar é grande e o tempo cirúrgico aumenta. Você começa a se preocupar com tempo anestésico maior, mais risco tromboembólico. Então, isso que a doutora Ana falou está correto. Espera o paciente melhorar das suas comorbidades, perder um bom peso, você faz um segundo tempo. E, inclusive, hoje a cirurgia bariátrica ela já tem sido cada vez mais realizada em um tempo cirúrgico menor. Então, a gente consegue fazer uma cirurgia bariátrica em alguns pacientes em 1 hora. Às vezes até menos um pouco. E a cirurgia da vesícula acaba dobrando o tempo cirúrgico. Às vezes a vesícula demora mais do que a bariátrica. Do que a bariátrica. Então, você aumenta o risco de trombose e de outras complicações não necessariamente relacionadas à cirurgia em si. Só puxar um último ponto. Então, a parte da redução do risco de complicação da bariátrica, que ainda se fala, mas não existe mais,
é porque é um paciente onde o tempo importa muito, porque ele está muito acima do peso. Então, a técnica ajudou a melhorar isso, a redução do tempo. Exato. Hoje risco de complicações é 0, alguma coisa. É comparável a uma cirurgia de vesícula ou uma cesariana. É menor, né, que a cesariana, né? Já tem trabalhos que falam que é menor o risco do que Muito uma cesariana. bem. Doutor Flávio, eu tomo remédio para diabetes, pressão alta e colesterol elevado. Eu vou conseguir parar de tomar esses remédios após a cirurgia bariátrica? Existe uma possibilidade, isso já é bem demonstrado, que eles falam assim, quantos medicamentos você fica off e por quanto tempo. Mas é extremamente importante dizer o seguinte, o paciente não precisa esperar descompensar demais do diabetes ou da hipertensão para operar. Os pacientes que são mais compensados tendem a ter melhor resultado e conseguem tirar todos os medicamentos realmente. O do colesterol é um pouco mais complicado porque tem questões genéticas. As pessoas elas acham que é só estilo de vida. Então a queixa de que eu vim, mas olha, eu estou magro, estou fazendo dieta, atividade física, quando pelo menos 70% advém da produção do fígado, que é genético, então não adianta. Então, das 3 doenças, a única que tem a maior chance de manter o medicamento é do colesterol. Mas o diabetes e hipertensão, de fato, a chance de sucesso de remissão das 2 doenças com a cirurgia, veja que eu não estou usando a palavra cura, estou usando a palavra remissão, é maior. De fato, existe uma possibilidade, mas também tem fatores individuais. Pacientes, por exemplo, que já precisam de insulina, já é mais difícil, porque provavelmente ele já tem o pâncreas que não está trabalhando tanto. Existem casos de conseguir tirar a insulina do remédio? Existem, mas a chance já é bem menor. Perfeito. Eu acho interessante até fazer um comentário que o paciente, quando ele está obeso, a maioria dos profissionais, se ele vai no cardiologista, ele tem pressão alta, o cardiologista fala, você tem que emagrecer. Aí vai no ginecologista, você tem que emagrecer. Vai no ortopedista, você tem que emagrecer. Claro que a gente já sabe que a obesidade por si só é uma doença, né? Então não existe obeso saudável. A obesidade, ela por si só, se ele tem só obesidade e não tem outra doença, o paciente já tem uma doença, que é a obesidade. Só que algumas outras doenças, como a hipertensão e a dislipidemia, que é o colesterol alto, ela não está só relacionada a isso. Então, a gente só consegue dar uma resposta para o paciente para essa pergunta, infelizmente, depois que ele emagrece. Porque quando ele emagrece, a gente vai ver se a gente consegue tirar. Porque se essas doenças estiverem relacionadas à obesidade, elas vão melhorar. Se elas estiverem relacionadas, na maior parte das vezes, à obesidade. Mas se ela for genética, ela não necessariamente vai melhorar tanto, mas ela normalmente melhora um pouco. O paciente reduz de 3 medicações para 2, né? E melhora os níveis, né? Que às vezes ele está tomando remédio para o colesterol, mas o colesterol continua ali no limite ou continua alto mesmo com a medicação. Muito bem. Vamos responder aos internautas. Francisca Gomes, mandando um abraço para o Dr. Luiz Fernando, que é minha paciente. Muito obrigado pelo carinho, estamos sempre à disposição. Obrigado. Claudionor Guidoni, falando sobre testosterona, necessidade de reposição. O doutor Edjane acabou de falar, é muito importante esse segmento endocrinológico. Então, está respondido. Vai precisar rever essa questão da testosterona também. Até para saber se tem a ver com a obesidade ou não. Pode ter uma outra causa, né, Flávio? Até repor a testosterona, eu costumo esperar, porque se com a perda de peso a testosterona for aumentando, a gente consegue não precisar. E se você repuser no início, é capaz de você não conseguir avaliar esse aspecto. Perfeito. Outra pergunta da psicóloga Gabriela Apóstolo, perguntando sobre a nossa opinião a respeito do acompanhamento psicológico pré e pós. Fundamental. Fundamental. É primordial. Sinceramente, para mim, é o mais importante. O mais importante não é nem... Porque, assim, a gente exige, né, a gente exige o laudo do psicólogo, mas os pacientes têm que entender que, apesar da gente exigir um laudo, que é um papel, a gente, não é o papel que é o mais importante, é o acompanhamento, né? O meu comentário sobre isso seria: qualquer psicólogo pode emitir um parecer dizendo que você não tem uma insanidade, está apto a fazer uma cirurgia bariátrica. Mas o psicólogo bariátrico, ele vai abordar assuntos relacionados à cirurgia bariátrica. Pré, pós, compulsão alimentar, saciedade, mudança de vida social, sexual, familiar. Isso é fundamental, né? Vamos ver o que nós temos mais de pergunta aqui. Tem uma pergunta bem longa, daqui a pouquinho eu respondo. Daniel
Sobeiras. Tenho 10 meses de cirurgia, fui em uma nutricionista e ela me falou que não preciso suplementar vitaminas, que isso é possível fazer apenas com alimentos. Isso é verdade? Não. Muito difícil o paciente conseguir suplementar só com alimentação, principalmente em algumas cirurgias desabsortivas, né? Que são as cirurgias que a gente mexe no intestino do paciente. Então, agora, talvez o seu exame esteja normal, e aí talvez por isso ela tenha dito isso, que ela pediu os exames, né? Os exames laboratoriais foram normais. E aí, isso, a gente estava até discutindo isso antes, né? Isso não quer dizer que você não precise suplementar, você vai precisar suplementar. O grande lance da cirurgia bariátrica, que faz com que o paciente tenha mais sucesso, é a gente prevenir. A gente nunca espera que o paciente abaixe as vitaminas, né? Baixe as vitaminas. A gente nunca espera que o paciente apresente as doenças, as deficiências para a gente suplementar, porque a gente já sabe que diminui. Flávio, um comentário sobre isso. No pré-operatório, qual que é a tua percepção de deficiência nutricional no paciente obeso? Porque às vezes existe aquele preconceito, né? O obeso é super nutrido e não vai ter deficiência. Qual que é a sua impressão? Existe muita obesidade mal nutrida. Existe uma prevalência. A prevalência de deficiência de vitaminas no paciente com obesidade é bem maior do que o paciente que não tem obesidade. Porque o paciente com obesidade, normalmente, ele é subnutrido do ponto de vista de proteína, mal nutrido, e também ele não tem alimentação saudável para poder fornecer as vitaminas e minerais necessários. Então, é um paciente que muitas vezes precisa da suplementação pré-bariátrica. Esses pacientes é importantíssimo que eles normalizem os valores. E só trazendo um ponto, obviamente, a alimentação ela é fundamental, ela é mais importante que a suplementação para um paciente que não tem nenhuma cirurgia, nenhuma comorbidade. E se você puder ter as vitaminas e minerais pela alimentação, é melhor. Mas o paciente com bariátrica, ele tem uma condição, ele tem uma alteração da fisiologia do trato gastrointestinal, então a suplementação nele tem um papel realmente de reposição para aquelas adaptações. Então é importante lembrar por que a alimentação não é suficiente. Exatamente. Perfeito. Seguindo com os internautas, teve aqui um texto longo da Vanessa Cresce acerca de compulsão, que depois ela não teve indicação de cirurgia, acabou operando e hoje está muito satisfeita e que está conseguindo entender melhor os resultados, as necessidades. Obrigado pelo comentário. Daniel, que havia perguntado sobre a necessidade então de suplementação, está respondido, Daniel, isso é fundamental sempre, né? Te dou um testemunho pessoal, eu tenho a vivência de ser também paciente bariátrico há 12 anos e eu tomo todos esses suplementos há 12 anos continuadamente, a gente nunca para. Tá? Kleber Orbolato Rodrigues, minha vitamina B12 está baixa, faço exames de 6 em 6 meses, o que fazer para me ajudar? Suplementar, né? Suplementar. Suplementação. Quer falar um pouquinho da suplementação, dos tipos? Né? Acho que é interessante. Primeiro, antes de mais nada, é importante deixar claro que isso deve ser prescrito ou pela nutricionista ou pelo médico, seja o endocrinologista ou cirurgião. Então, é importante que isso aqui não representa nenhuma prescrição. Mas esses tipos de B12, a B12 para o pós-bariátrico melhor seria sublingual mesmo. A gente sabe que existe... a vitamina B12 ela tem uma absorção maior no duodeno, então você pode ter, e tem alterações mesmo quando você faz o sleeve gástrico, por questão de fator intrínseco, célula parietal, etc. Então, você tem uma desabsorção de B12 no longo prazo. Independente da técnica. Independente da técnica, isso é importante lembrar, que o sleeve não te... O que é uma cirurgia que está crescente, que é quando você não faz absortivo, quando é só o estômago, que a gente chama de vertical, vocês podem explicar melhor, ele não te tira da necessidade, você mantém a necessidade de suplementar. A B12, particularmente, ela tem essa dificuldade na absorção, então vias intramuscular ou então a sublingual são opções excelentes. No Brasil, mas também alguns trabalhos mostram que via oral em doses elevadas podem ser suficientes em alguns casos. Eu tenho vários pacientes que no Brasil a gente tem a oral, né? A sublingual normalmente tem que importar. Já tem no Brasil o spray da B12.
Um spray sublingual. Só que a dosagem dele é bem pequenininha, aí teria que ser muitas borrifadas, né? Então, Kleber, respondendo, a suplementação de B12 é fundamental. Como o doutor Flávio comentou, a doutora Ana comentou, a absorção não é muito boa na forma de comprimido, tem que ser debaixo da língua, ou eventualmente injetável, que a gente tem intramuscular, que é muito barato. Mas a oral tem Mas tem alguns eu tenho alguns pacientes com oral que têm excelentes resultados. Eu tenho muitos pacientes com excelentes resultados. Porque aí a gente você só faz uma dose ajustada maior, você consegue alguns pacientes. Consigo na maioria. Só tem um detalhe. A injetável custa R$10 e o comprimido custa 10 vezes isso. Então, existe às vezes essa limitação, né? Não, e aí tem que contar, obviamente, porque senão o custo fica muito elevado. E uma outra coisa que melhorou muito hoje é o acesso das pessoas a comprar pela internet. Então, já existem alguns sites, inclusive americanos, que entregam na sua casa e já tem a opção de comprar a B12 sublingual sem precisar manipular. Mas isso a nutricionista vai te orientar. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Outra pergunta. O endocrinologista deve manter o acompanhamento no pós-operatório? Acho que já foi respondido, Sim, né? Já foi respondido, né? Vamos adiante. Pais com filhos pequenos devem pensar que a perda de peso será aliada na qualidade de vida na família ou com as crianças? Sim. Doutora Ana. O que eu vejo muito, que a gente sabe, é que a perda de peso vai ajudar os pais a cuidarem dos filhos, brincarem com os filhos, fazer as atividades com filhos. Quando o paciente opera e ele perde peso, ele normalmente começa a ter uma alimentação mais saudável e isso reflete nas crianças, né? É muito difícil a criança ver o pai e a mãe comendo errado e você exigir que a criança coma certo, né? Então, a entrada de alimentos, os hábitos saudáveis, eles passam sim para as crianças. Então, inclusive, quando a gente fala da mudança de comportamento do paciente, é uma mudança de comportamento normalmente familiar. A maioria das psicólogas que trabalham com cirurgia bariátrica, elas fazem reunião com a família, pelo menos uma, duas, com o marido, os filhos, né? com os irmãos, quando o paciente não é casado, com os pais, né? Para quê? Para que todo mundo se envolva no processo. Então, o ideal é que todos se envolvam no processo e o que a gente observa no nosso dia a dia é que a família toda melhora. Né? Os hábitos, o cônjuge emagrece junto, né? Não fez a cirurgia, mas ele emagrece junto, né? Ele melhora os exames, né? Então, é fundamental. Perfeito. Flávio, você tem algum relato das suas pacientes sobre a melhora na vida sexual e na fertilidade? Completamente. Falando de 2 pontos específicos, a paciente é importante tratar que ambos os sexos eles passam a ter uma percepção melhor sobre o corpo, passam a se gostar muito mais, nítido isso, e isso permite-se, principalmente a mulher, que a questão do desejo sexual ela vai muito além de hormônio. Raramente é difícil uma mulher melhorar repondo hormônio, a libido, porque ela é muito mais complexa. E um dos aspectos que infelizmente, leva a mulher a se permitir e a gostar é se gostar. Então, quando a mulher não está bem com ela, ela não se permite. A questão de fertilidade é primordial para a qualidade, tanto na mulher quanto no homem. Hoje a gente sabe que homem com obesidade ele tem a mesma recomendação que mulher para poder ter filho. Tem que emagrecer para ter filho, porque é transgeracional, passa para o filho. A expressão do DNA do filho com o mesmo DNA, o filho tem maior chance, ou a filha tem maior chance de obesidade, se o pai, quando conceber, estiver acima do peso. Então, a perda de peso está associada. A gente tem muitas pacientes que engravidam com a cirurgia bariátrica, mesmo avisando, porque elas aumentam a fertilidade. Então, a gente tem essas questões todas. Então, a vida sexual, como em geral, melhora, a pessoa se percebe melhor, ela se permite mais, ela permite explorar outros campos que não a alimentação ou a bebida. Então, ela começa a explorar outros prazeres. Então, toda essa liberdade que ela, inclusive, que faz muito bem ela fazer isso, porque isso vai fazer um feedback para ela se gostar ainda mais. E a fertilidade é fundamental, sem dúvida alguma. Mas uma pergunta, é melhor o paciente engravidar acima do peso ou com cirurgia e magra? Sem dúvida alguma, com a cirurgia mais magra. Perfeito. Ana, pegando essa linha... Uma água para ela ali. Desculpa. Eu vou fazendo a pergunta enquanto você toma um golinho d'água. Tá? Então,
Como o Flávio comentou, a gente tem muitas pacientes no pré-operatório que são inférteis, que estão tentando engravidar há muitos anos e não conseguem. Às vezes a gente percebe que começou a emagrecer, passaram alguns poucos meses, ela às vezes já engravida. E a gente tem uma preocupação que a mulher não engravide no primeiro ano de cirurgia. A gente tem uma preocupação que ela previna a gestação para não ter problemas. Qual que é a sua recomendação para o paciente em relação ao uso de anticoncepcional, ou DIU, ou tempo que ela deve evitar menstruação e ou gestação? Normalmente eu indico, desculpa gente aqui, eu acho que trocou o tempo, eu gripei. E o que eu faço com o paciente eu já peço que ele vá, a paciente mulher em idade fértil, que não esteja usando nenhum método, ou mesmo aquelas que já estejam usando algum método, eu peço que o paciente retorne ao ginecologista. Já sai da minha consulta com a indicação de retorno ao ginecologista. A minha opinião é que, em princípio, claro, salvo exceções, cada paciente é um caso, né, individualizado, mas a gente indica a anticoncepção. Eu gosto muito do DIU de Mirena, porque ele tem 2 efeitos. Ele tem um efeito de anticoncepção, que é para prevenir a gestação, e tem o efeito da diminuir um sangramento menstrual, o que acaba beneficiando a paciente em relação à reposição de ferro, né? Então, ela perde menos sangue, então ela perde menos ferro, e aí ela precisa repor menos o ferro. E é importante o paciente entender que, com o emagrecimento, a fertilidade aumenta, e a fertilidade aumentando, aumenta a chance de engravidar, e mesmo os métodos anticoncepcionais, com essa perda de peso, existe uma alteração hormonal maior que faz com que a paciente, mesmo usando algum método, ela engravide. Ou seja, não é só usar o método, né? Então, é comportamental, né? É que a gente já teve o dissabor, às vezes, e a preocupação da paciente recém-operada em engravidar. Sim. Porque ela tinha um pensamento: eu tentei a vida inteira engravidar, nunca consegui. Vou fazer a cirurgia, não tenho que ter essa preocupação, porque eu não vou engravidar mesmo. E daí ela emagreceu um pouquinho e já engravida. Eu tenho uma paciente deste ano que eu operei ela grávida. E eu não sabia, mas a neném já nasceu, já está tudo bem. Ainda bem que... Tem fotinha. Amém. E tem uma terceira vantagem do DIU, que é como você trata um paciente que tem um risco aumentado de trombose, o anticoncepcional oral, a depender, pode ter um aumento de risco na população de risco. Exatamente. Então, o DIU, para mim, é um método preferido. Porque o hormônio é mais local, é local, né? E não é estrógeno, é progestágeno. Isso é importante. Eu também tenho como rotina indicar o DIU Mirena, e eu acho que é importante que a mulher já faça isso antes da cirurgia. Tá? Muito bem. Vamos ver aqui. Outra pergunta: a autoestima muda? Vou me sentir mais desejado ou mais desejada? Essa é uma outra pergunta que chegou. Seu comentário, Dr. Flávio. Autoestima e se sentir mais desejado. Na realidade, existe um sentimento no paciente com obesidade. Existe uma questão muito importante. Esse paciente com obesidade que vem para a cirurgia, ele sempre foi acima do peso ou ele desenvolveu mais recentemente? Então, a forma como ele lida com esse sentimento, porque a questão de sentir desejada como objetivo, é óbvio que, passando de um ponto, essa questão tem que ser discutida, mas até um determinado ponto é importante até para ela se manter, a motivação. Um exemplo disso é que redes sociais, quando a pessoa... Isso tem vários trabalhos que mostram que quando a pessoa expõe em redes sociais o resultado dela, ela tende a manter mais. Então, pessoas que vão com blogs, vários trabalhos têm mostrado que essas pessoas que perdem peso com blogs, com sentimento que vem, que recebem os feedbacks positivos, esse tempo todo elas tendem a se manter. E o desejado, ele é um motivador, querendo ou não, para essa de manter. A autoestima muda, ela melhora 100%, inclusive porque vai ter uma mudança completa no relacionamento com as pessoas. Até as pessoas vão precisar de um processo para ressignificar quem aquela pessoa é. Acho que muitos que devem assistir, que já fizeram cirurgia, sabem que eu estou falando, elas sabem que as pessoas vão mudar a forma de lidar com ela. Ela vai ter que até se dispor e se colocar na sociedade de uma forma diferente, e ela vai ressignificar muita coisa na vida dela. Então, é extremamente importante colocar e para melhor, sem dúvida alguma. Mas é importante. E dentro dessas questões, essa questão do desejo. Sendo uma pessoa casada, inclusive existem relatos de melhora, inclusive da qualidade do próprio casamento.
E depende muito, claro, como o casal lida, mas em forma geral, sim. Ana. Não tenho dúvida. Um reflexo que a gente vê, o paciente, como o doutor Cadegiani disse, ele começa a se expor mais na rede social, é porque ele está se sentindo melhor. O se sentir mais desejado, não necessariamente a pessoa que você se sente tão bem, né? Que Exato. você. Mas reflete. Exatamente. Então, com certeza. O professor João Batista Marquezine sempre comenta que a cirurgia bariátrica deixa as pessoas com muito excesso de pele e que esse excesso de pele, essa pelanca, é um sinal de sucesso. Então, perder peso é bom, só que às vezes sobra muita pele. E isso possa ter alguma coisa a ver com autoestima, e os pacientes questionam isso. Mas, doutor, eu não vai sobrar um monte de pele, eu não vou me sentir bem. Como que você orienta o teu paciente sobre isso, Ana? Então, cada paciente responde de uma maneira, né? Cada pele responde de uma maneira. Então, tem pacientes que sobram mais pele. Isso não tem a ver diretamente com o peso que se perdeu. Isso é importante, porque às vezes pacientes perderam a mesma quantidade de peso e um tem mais pele do que o outro. Então, não tem como a gente avaliar na consulta se o paciente vai ter mais pele do que o outro. Eu sempre digo que vai sobrar pele sim, porque quando a gente emagrece, sobra. A quantidade a gente não consegue medir. Mas hoje a gente tem uma ferramenta muito poderosa, que é uma outra especialidade, que é a cirurgia plástica, né? Que devolve, né, que retira essa pele e devolve esse olhar para o próprio corpo, né, melhor. Então, homens, né, não só para mulheres, homens também fazem a cirurgia reparadora. Então, vai sobre a pele? Vai sobre a pele. A ponto de precisar de uma cirurgia reparadora, isso varia de caso a caso. Normalmente a gente espera entre 1 ano e meio para a gente fazer essa avaliação, mas a gente tem a cirurgia plástica como uma ferramenta. Falando em cirurgia plástica, Flávio, algumas pacientes podem ter algumas complicações após a cirurgia plástica. E você vai conversar com elas e elas comentam que não estavam fazendo suplementação nenhuma. Qual a importância da suplementação de proteína também para melhorar essa pele e ter um resultado mais adequado na cirurgia? A literatura médica, assim, você já mostrou extensivamente que a suplementação com proteína pré-cirurgia, pelo menos 1 a 2 meses, e aumentar a quantidade de quem já suplementa, ela vai diminuir a percentual de complicações da cirurgia como um todo. Existe, de fato, uma relação de aumento de risco de complicação em cirurgia plástica reparadora em relação a quem não tem bariátrica, por conta desse não segmento. Se você ajustar para as pessoas que suplementaram, esse risco ele normaliza. Então, uma melhor forma de não ter essas complicações realmente é fazer a suplementação com proteína, lembrando que os pacientes... Pré e pós, né? Pré e pós. Na realidade, ela nunca deveria parar, mas pode fazer um incremento dessa suplementação antes e após. Ela melhora até a questão da qualidade da cicatrização. Lembrando que o paciente, assim como a vitamina B12, ele também tem questões na absorção da proteína da cirurgia. Então, por isso que nem sempre a alimentação, a alimentação proteica não é suficiente. E alguns pacientes pós-bariátricos também não toleram tão bem algumas fontes de proteína. Então, é mais um motivo que a suplementação é necessária. É importante essa suplementação o paciente saber que vai usar, porque muitos, eu não aguento o gosto. Você tem que testar antes, tem que saber que isso faz parte da sua responsabilidade. Mas hoje a gente tem muitas marcas, né? De proteínas, né? De Melhoraram sabores. muito. E uma coisa até que eu me lembrei agora de você falando é que às vezes o paciente faz, e isso eu vejo muito em rede social, em WhatsApp, meu cabelo está caindo, o que é bom para o cabelo? Aí vem a vitamina, né? Pois é. E não é só a vitamina, E não é só né? vitamina, é proteína. É proteína. Aí o paciente toma 2 comprimidos de vitamina, ele vai operar, ele começa a tomar o comprimido da vitamina, né? Antes. Então, a queda de cabelo também ela ajuda na prevenção, a prevenção da queda de cabelo, a proteína, né? Com certeza. Unha, né? Memória. Então, não é só o comprimidinho da memória, né? A proteína, né? Então, Exato, com certeza. Então, complementando a resposta ao internauta que questionou sobre cirurgia plástica, tal qual todos os pacientes bariátricos, é necessária a suplementação e, mais do que nunca, no pré-operatório, está em dia com a sua suplementação. Uma nutricionista chamada Valéria Medeiros pergunta qual o melhor comprimido de vitamina B12 sublingual
Tem uma marca melhor? Qual que vocês recomendam? Um Eu comentário? não tenho nenhuma específica. Eu também não. Eu vejo o seguinte, que alguns pacientes tomam a mesma marca e uns respondem melhor. Eu acho que mais tem a ver com o organismo do que com a marca em si. Qual que seria essa dosagem de B12? Diária, semanal? Eu passo a oral de 5.000, em princípio, eu começo com uma vez por semana. E aí eu vou tateando com exames, né? Porque a gente sabe que a injeção ela é muito melhor, né? Aí quando o paciente fala, não aguento mais tomar injeção, vou tentar a oral, eu tento a oral, eu começo com uma suplementação uma vez por semana, e em alguns pacientes eu faço 2 vezes por semana, e em alguns pacientes eu faço até 2, 3 vezes no mês. E eu consigo um bom resultado. Eu normalmente tenho isso. Se é um paciente que está com uma deficiência mesmo abaixo de 180 nanogramas por decilitro, às vezes eu faço uma semana diária, eu passo para uma vez por semana. Igual a gente faz com a vitamina D uma vez por semana por 8 semanas, depois uma vez por vitamina D você pode usar também uma vez por mês 50 mil para manutenção. Embora o paciente com bariátrico, é importantíssimo lembrar que tem uma alta variabilidade na resposta à suplementação. Então, no caso da vitamina B12, da D, das outras minerais, você pode ter alguns pacientes que precisam muito mais do que outros. Então, também não é um protocolo que ele é rígido. Você começa com um protocolo usual, realmente, mas você pode individualizar. Adaptando. Você vai adaptando. Isso é importante lembrar. E as doses variam muito de pessoa para pessoa. Então, não existe uma dose fixa. Isso é importante lembrar. Então, não adianta, não é o que em inglês fala one size fits all. Não é uma dose que serve para todo mundo. Então, isso é importante para, assim, minha amiga toma, eu tomo esse. Depende muito de cada paciente. Ok. Mais uma pergunta do internauta. Existe mesmo a troca de compulsão? Qual a importância de segmento psicológico? Ou falemos então sobre compulsão de um modo geral. Qual que é a sua experiência de consultório com relação à compulsão? A questão da compulsão depende muito do perfil que foi submetido à cirurgia bariátrica e o quanto ele vai seguir depois. É raro você ver um aumento de compulsão, uma troca da compulsão, quando o paciente ele faz um acompanhamento adequado depois de cirurgia bariátrica, principalmente com um psicólogo, e se ele já tinha psiquiatra antes, continuar. A perda desses segmentos é o principal determinante que vai fazer a pessoa trocar de compulsão, que existe realmente muitas trocas, até porque você altera a fisiologia, principalmente quando você faz o bypass, que você altera a absorção, o álcool ele atinge um pico mais rápido e mais alto. Então, algumas pessoas que têm predisposição, que já tinham o hábito de beber alguma coisa, ou já bebiam, elas tendem a aumentar esse consumo se não se policiarem. Só que, normalmente, esse aumento para gerar o alcoolismo, que existem vários casos descritos, não é que a cirurgia bariátrica causa. É a falta de segmento que a cirurgia bariátrica requer. Então, é um segmento inadequado da cirurgia bariátrica que pode gerar essa troca de compulsão. E lembrando, quem não bebe, quem não gosta, não vai passar a gostar e nem vai passar a beber. Dificilmente, exatamente. E nem comece. E nem comece, Por né? favor, não comecem. Muito bem. Doutor Luiz, Comente, Ana. a gente sabe, o doutor Cadejane acabou adiantando esse assunto, dizendo que as redes sociais hoje, tanto que estamos aqui hoje, né, permitindo essa interação do paciente, né, com equipe especializada, e existem muitos grupos de apoio, né, muitos grupos de WhatsApp, e em Brasília a gente tem alguns grupos que, inclusive, tem pacientes de outros estados. E aí, eles, sabendo dessa live, eles fizeram alguns comentários que eu gostaria de ler rapidamente. Por favor. Respondendo à pergunta da nossa live, né? Que é o que muda na minha vida com a perda de peso. Cada um tem a sua visão, cada um tem aquilo que ele considerava como um ponto importante, né? Então, eu posso ler? Por favor. Então, aqui não tem nome, tá, dos pacientes. Eu agradeço quem se dispôs a escrever, né? Muito obrigado. E a gente vai colocar aqui porque outras pessoas podem se identificar com a mesma coisa e ver que isso parece às vezes uma coisa boba, né? Mas é muito importante, né? Então vamos lá. Fazer atividade física, como também fazer coisas comuns que outrora pareciam impossíveis, como cruzar as pernas, por exemplo. Sentar em cadeira de plástico.
conseguir ver, aqui o paciente colocou outra palavra, mas conseguir ver as partes íntimas, né, tanto no homem quanto na mulher. Amarrar os cadarços. Não ficar constrangida quando alguém senta ao seu lado no ônibus. Você não aperta mais a pessoa. Usar e comprar qualquer roupa. Usar bota. Este sempre foi o meu sonho. Usar a roupa que eu quiser e principalmente cropped. O que é cropped? Boa pergunta. Cropped é aquela blusinha menorzinha aqui, né? Não é isso, gente? É. Boa. Conseguir amarrar a toalha no corpo. Eu não tinha até pensado nisso. Além de cruzar as pernas, passar pelas pessoas e ser elogiada por estar bonita e magra. Usar macacão. Maior disposição nas atividades cotidianas. Disposição sexual. Aumento da libido. Prazer nas pequenas coisas. Comprar as roupas que eu quero e não as que cabem. Maior qualidade de vida. Correr no parque com os filhos pequenos. Usar salto alto. Usar todo e qualquer modelo de roupa. Não sofrer o peso do olhar preconceituoso. Dirigir com maior mobilidade. Diminuição do suor excessivo, do calorão. Interação social. Melhor relacionamento com as pessoas. Desenvolver atividades físicas consideráveis antes inimagináveis, como trilhas, por exemplo. Autoestima mais elevada. Sentir-se aceita pela sociedade. Não ser motivo de chacota. Sensacional essa lista. Sensacional, né? Sensacional. O amarrar o sapato, por exemplo, ele é um símbolo. Às vezes nós somos muito técnicos, né? E estamos pensando na pressão alta, no diabetes, no colesterol, e a gente esquece de saúde social, emocional e dessas melhorias, né? Então, é todo dia, né? Todo dia. É todo dia. Você Então, amarra o sapato todo dia, você coloca o sapato todo dia, você, né, o paciente pega o ônibus todos os dias para ir trabalhar, né? Muito obrigado a quem mandou todos esses comentários, esses questionamentos. Muito obrigada, Muito obrigado gente. mesmo. Estamos chegando ao fim. Doutor Flávio, algum comentário? Eu acho que se o paciente tem a indicação da cirurgia bariátrica, não hesite em fazer, faça, mas bem acompanhado e saiba e tenha consciência de que não é o fim, é o início. Então é o início de uma nova fase que vai precisar da responsabilidade dele mesmo, que tem absolutamente tudo para ele poder ter uma outra vida com melhor qualidade em todos os sentidos, mas que ele também tem que manter a autorresponsabilidade de seguir. É isso. Mas não hesite, não demore. Se você já tem indicação para procurar qualquer tratamento, já tem indicação de bariátrica, não releve porque o tempo importa. Perfeito. Doutora Ana, seus comentários finais, por favor. Em princípio, eu só quero agradecer esse momento e essa interação, né? Tudo que o doutor Cadejano falou, não vou repetir, mas o que é importante é quando aqui eu tive aqui 30 comentários e esses comentários eles foram feitos só hoje. Então imagina se isso já tivesse, né? Se a gente tivesse esse acesso fácil de muito tempo, a gente teria aqui acho que 150 comentários. E o que é importante dizer com isso? Que a responsabilidade não existe nada. Eu falo para o paciente que não existe nada de graça. Então a cirurgia não fiz a cirurgia, vamos embora para casa, não tenho que fazer mais nada. Não, você tem que ter uma responsabilidade. Essa responsabilidade tem a ver com o que você faz diariamente, com atividade física, com acompanhamento multiprofissional. Hoje as informações existem, elas estão aí. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um Google. Claro que isso não substitui a consulta, né? Mas hoje existe informação, então se você tem dúvida, você entra no site da sociedade, né? O site da sociedade ele vai te indicar o profissional. É importante que o profissional seja da sociedade, que é o que a gente estava discutindo. Por quê? Porque a sociedade ela dirige, né, os profissionais para aquele assunto. Então, normalmente, o que é falado, o que é feito na sociedade, ele passa por um crivo, não é qualquer um que fala, não é de qualquer jeito que se fala. Então, é importante o profissional ser da sociedade. O profissional que ainda não é da sociedade, ele pode se ingressar na sociedade, a sociedade é aberta, né? Isso também é muito importante a gente dizer. Então, agradecer o momento e falar para o paciente que a gente está sempre à disposição, né? Muito bem. Então, gente, deu para perceber que
tudo que nós falamos aqui tem a ver com antes, durante e depois, continuidade, segmento, suplementação, equipe multiprofissional. Isso que a doutora Ana falou é fundamental. Busquem profissionais especializados. Vocês têm acesso hoje à internet, ao site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E isso é fundamental para que vocês tenham essa orientação e não cheguem esses comentários. Doutor, eu fiz cirurgia e não suplemento, ou estou fraco, ou estou doente. Então, o paciente bariátrico é uma pessoa acima da média porque é uma pessoa muito cuidada, porque ela tem uma rotina, ela tem a sua nutricionista, a sua psicóloga, o seu endócrino, o seu educador físico. Desculpa aos internautas que mandaram inúmeras perguntas, a gente não teve, infelizmente, tempo para responder, né? Vamos tentar responder nos próximos Body Lives, né? Um agradecimento especial pelo privilégio de estar como moderador dessa mesa hoje, desse Body Live, a nossa sociedade, na pessoa do nosso presidente, Marcos Leão, e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Melhorou toda a minha condição, todo paciente, a dependência das medicações, a melhora da qualidade de vida, os sintomas, através de uma chamada no Facebook. Eu, num domingo, estava na rede social e vi no Facebook uma chamada. E aí me chamou a atenção, eu acessei o link, li todas as orientações e me inscrevi. Eu acho que todos devem ter acesso, pois os benefícios que a cirurgia traz, né? Pela melhora da condição, pela remissão da doença. E essa cirurgia até então era validada no Brasil, e eu acho que ela é fundamental para a melhora da condição.